Bom, nesse vídeo, a ideia que eu quero passar nesse vídeo é que para quem está começando um curso no ensino superior de exatas, compreenda, assim, pelo menos introdutoriamente, e tenha uma noção intuitiva do que são os limites que a gente vê em cálculo 1, né? E assim, aqui eu vou falar de alguns exemplos e dar uma ideia, assim, como funciona esse conceito. Bom, a notação é o seguinte, a gente diz assim que o limite, como a gente escreve assim mesmo, o limite, né, LIM, de uma função f de x, quando x tende a A, e a gente coloca assim mesmo, com essa setinha, ela vai ter um valor L. E o que significa essa notação? Ela diz que para uma certa função f de x, quando o x dessa função tende a um valor A, essa função ela se aproxima muito de um valor L. Então essa que é a ideia. E essa f de x, ela pode ser uma função de qualquer tipo. Assim, os principais tipos de funções que tem são a polinomial, né, que a gente vai ter um polinômio, pode ser de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Pode ter uma função trigonométrica, né, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Pode ser uma função logarítmica ou também exponencial. E também pode ser outros tipos. E assim, graficamente, agora falando, quando a gente diz, por exemplo, que o limite da f de x aqui do gráfico, por exemplo, de quando o x tende ao x0, a gente pode ver pelo gráfico que quando o x está tendendo ao x0, a f de x tende a y0, né? Como está aqui, né? Que é o ponto aqui. Então, tende ao y0. A gente pode analisar graficamente, não, o limite. Agora eu vou calcular alguns exemplos assim de limites, algumas coisas que você tem que se atentar quando você for calcular limites. Bom, aqui temos exemplos. Aqui temos indeterminações que eu já vou comentar. Vamos primeiro fazer esse primeiro exemplo. Qual é o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? O que a gente faz aqui é simplesmente substituir onde tem x, colocar 2. Então, o limite vai ser de x tendendo a 2, vai ser 2 ao quadrado. E isso é igual ao limite x tendendo a 2 de 4, certo? E o limite de uma constante é a própria constante, então isso é igual a 4, certo? Agora o segundo exemplo. O limite quando x tende a 100 para 2. Ora, como a gente viu já no exemplo anterior, o limite da constante é a própria constante, então isso é igual a 2. Bom, agora no terceiro exemplo. Agora é um pouco mais complexo, né? A gente tem um polinômio do segundo grau no numerador e um termo aqui, não, um polinômio do primeiro grau, né, no denominador. Ele quer que para o x tendendo a 3. A gente pode substituir o limite para x tendendo a 3. Vai ser 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 1 dividido por 3 menos 1, né? 3 menos 1. Aí você faz as contas. Isso vai dar, isso aqui é 9, menos 6 mais 1. 9 menos 6, 3 mais 1, 4. E embaixo, 3 menos 1, 2. Dividido por 2. Isso vai dar 2. Bom, agora um último exemplo. E aqui eu vou falar de uma coisa também nova. Que aqui a gente vai ter o seguinte. A gente pode substituir, né? Vamos ter que o limite de x tendendo a 0 ser 0 dividido por 0, né? Mais 0 ao quadrado. Isso vai dar 0 sobre 0, certo?
Só que isso é um problema, isso não dá zero, tá? Isso é diferente de zero, cuidado. Isso é uma indeterminação. Zero dividido por zero é uma indeterminação. E aqui eu fiz uma pequena lista, né, com as principais indeterminações, aqui em vermelho. Por exemplo, a gente ainda não viu limites envolvendo infinitos. Mas quando isso acontecer, de ter infinito menos infinito, isso é uma indeterminação. Quando a gente tem zero vezes infinito, isso é uma outra indeterminação. Quando a gente tem zero sobre zero, que é o caso aqui do exemplo, isso também é uma indeterminação. Infinito sobre infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Então isso é uma indeterminação. Então como a gente faz? Não tem como calcular esse limite, então? Não, é possível calcular. A gente tem que dar um jeito de driblar a indeterminação. A gente vai fazer operações algébricas na nossa função para tentar sumir com a indeterminação. E uma das ferramentas que a gente usa para tentar sumir com as indeterminações são as fatorações. Também vai usar produtos notáveis e todas as técnicas de fatorações. Aqui nesse caso, essa função x sobre x mais x ao quadrado, ela é igual a x. Aqui eu vou fatorar esse termo. Vou colocar o x em evidência e vou multiplicar por 1 mais x, né? Que isso é igual a isso. Então aqui a gente pode cortar os x, a gente vai ter 1 sobre 1 mais x. Agora a gente calcula o limite disso. Então a gente vai ter que o limite para o x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais x, né? Isso, para o x tendendo a zero, a gente substitui. A gente vai ter limite x tendendo a zero, 1 sobre 1 mais zero. Que isso é igual a, né? É igual a 1, né? 1 sobre 1, que vai dar 1. Então esse é o valor do limite. A gente fugiu da indeterminação por meio da faturação e calculou o limite. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido de proveito. Muito obrigado.